Oi pessoal, como prometido, eu vou comentar um pouco mais sobre o livro O Menino Nelson Mandela, escrito pela jornalista italiana Viviana Mazza. Essa tradução que eu apresento é de Silvana Cobucci Leite e esse livro foi publicado pela editora Melhoramentos em 2017. Para quem não sabe, o Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul, mas antes de conquistar essa vitória, ele teve que enfrentar muitas batalhas e abrir mão de bens preciosos, como sua família e sua liberdade. Desse modo, como consta na resenha disponível na capa, esse livro conta a vida desse importante líder, desde sua infância até sua morte, por meio de uma bibliografia romanceada de uma maneira muito leve. Um ponto importante da obra é o fato de que o pai de Mandela era descendente de um dos maiores reis Tembo, que é o povo ao qual ele pertencia. Mas esse título só existia antes do domínio britânico. Segundo consta nos relatos históricos, na África do Sul, o primeiro domínio foi holandês e depois os britânicos ampliaram seu controle sobre a região. Bom, esse é um assunto que vem a calhar nesse momento, principalmente porque com a morte da Rainha Elizabeth circularam pelas redes sociais memes que reforçam a imagem da rainha como colonizadora. Inclusive, tem um vídeo de uma senadora que, ao fazer o juramento, também faz essa menção à rainha como colonizadora. Nesse sentido, é muito importante que nós entendamos que, antes que as invasões europeias acontecessem, os povos africanos já tinham uma norma de convivência estabelecida, com uma estrutura social organizada, com seus líderes, suas crenças e seus costumes. E é justamente por esse motivo que todo esse processo de colonização e de dominação foi e é extremamente cruel e devastador, porque os reflexos do passado ainda afetam e muito todos esses países e, consequentemente, sua população. Para quem quiser ler um pouco mais sobre esse assunto, eu indico dois livros que li recentemente. Um deles é esse aqui, se chama Moisés Negro. O autor é Alain Mabalancourt. Se eu estou pronunciando corretamente, eu não sei, mas eu estou tentando. Então, vocês me perdoem se estiver errado. E também esse outro livro chamado Adeus Gama. Voltando ao livro, quem narra a história do menino Kulilarra é a vovó Dom Bobelo, em uma contação de histórias para os seus 5 netos. No capítulo intitulado Era uma Vez, que é o segundo capítulo do livro, o futuro líder tem apenas 8 anos e já era pastor desde os 5 anos. E por ordem do pai, ele frequentava a escola, onde ele recebeu da professora o nome Nelson, que é um nome inglês, que seria acrescentado ao nome africano. A vida de Nelson era muito tranquila em Kunu, pastorear, brincar e estudar. Mas essa calmaria foi afetada pela morte do seu pai, pois um tempo depois do funeral, a mãe de Nelson comunicou ao menino que ele iria embora da cidade. O garoto tinha 12 anos quando chegou ao grande lugar, uma capital provisória, onde ele passaria a ter um tutor. Passado algum tempo, ele foi aceito no Clarkbury, um colégio missionário, e 2 anos depois estuda na faculdade missionária Hilltown, a maior escola para africanos. É nesse lugar que o garoto entende que sim, um negro pode enfrentar um branco, isso por conta de uma situação que aconteceu no colégio. Houve uma confusão entre os alunos
e um reverendo negro chamado Mokimichi enfrenta o olhar e as palavras ameaçadoras do diretor, o Dr. Wellington, que obviamente era um homem branco. Após a passagem por Helltown, Nelson Mandela vai para a faculdade em Alice, uma cidade que sediava a Universidade de Fort Hare, o único centro de instrução superior da África do Sul em que era permitida a frequência de negros. Como vocês já devem ter percebido, a vida do menino Ronilaha é afetada pelo colonialismo desde o seu nascimento. Aliás, a vida de seu pai já havia sofrido grandes mudanças antes disso. Tudo isso porque os brancos europeus e seus herdeiros nascidos na África ocupavam os lugares de poder e eles determinavam o que os africanos podiam ou não fazer. Sendo assim, na faculdade, período em que rompia a Segunda Guerra Mundial, Nelson Mandela teve que fazer a primeira escolha importante da sua vida, que foi renunciar ao cargo de representante dos estudantes. Ele fez isso porque houve um boicote entre os alunos que, ao reivindicar melhorias na alimentação, recusaram-se a votar. Por esse motivo, Mandela não achava justo ocupar o cargo, já que o oposto anularia os esforços de seus colegas. Essa decisão lhe custou uma expulsão essa que não foi muito bem aceita pelo seu tutor. Ele vai retornar ao grande lugar, vai reencontrar o filho de seu tutor e juntos eles vão viver altas aventuras. Mas logo eles são informados de que terão que se casar. Então o tutor conseguiu uma noiva para cada um deles e eles teriam que se casar. Era uma ordem. E eles então fogem para Joanesburgo. Nessa cidade, o Mandela vai conhecer o Sisulu, vai filiar-se ao Congresso Nacional Africano e inicia oficialmente sua luta a favor dos direitos dos africanos. É nesse período também que ele vai conhecer a Evelyn, que foi sua primeira esposa, mãe de 3 dos seus filhos. Quando Tembe, um dos seus filhos, tinha 2 anos, foi eleito um novo governo branco dominado pelos africânderes, que eram os descendentes dos colonos holandeses, que consideravam os negros e os não brancos inferiores. Assim, com o crescimento das atividades políticas e de militância, Nelson passava muito tempo fora de casa e, além disso, foi preso diversas vezes, situação que fez com que a sua relação com a Evelyn ficasse muito desgastada. Em 1956, 12 anos depois do primeiro encontro, o casal se separou. Seu filho Tembe morreu aos 25 anos num acidente de carro, enquanto Nelson Mandela estava na prisão. A segunda esposa de Nelson foi a Winnie, com quem ele teve 2 filhas, Zene e Zinzi. Ela já o conhecera como um grande defensor dos direitos dos negros africanos e o apoiava muito. Apesar da ausência do marido e das dificuldades causadas pelas perseguições das autoridades, ela o apoiava muito. Porém, depois de ser considerado não culpado pelo crime de traição, Mandela entrou na clandestinidade e fundou, junto com outros militantes, a Lança da Nação. Porque o grupo havia entendido que os métodos pacíficos não eram suficientes para que eles conquistassem seus direitos. Então, eles entenderam que deveriam lutar. Apelidado então de Pimpinela Negro, ele viajou para vários países em busca de armas e de treinamentos para seus homens, mas ele foi parado numa blitz e acabou sendo preso. Durante o julgamento, Nelson apresentou-se enrolado em um manto de pele de leopardo, que é o símbolo do povo Xhosa, e chamou a atenção no mundo e também da ONU.
Durante o julgamento, no qual o governo proibiu os símbolos africanos, porque eles temiam esses símbolos, Mandela reforçou em seu discurso que lutava por uma sociedade democrática e que, por ela, estava disposto a morrer se isso fosse necessário. Ele foi condenado à prisão perpétua e foi enviado para a prisão de Robben Island. A essa altura, o país estava literalmente em chamas, com muitas manifestações contra o governo e também com reações muito hostis por parte das autoridades. E, além disso, o mundo estava de olho na África do Sul, de modo que o então presidente chegou a oferecer a liberdade ao Nelson Mandela, mas ele recusou prontamente, porque entendia que a liberdade dele, individual, custaria o aprisionamento e a submissão de toda a população. Além de Robben Island, o Nelson Mandela também ficou preso numa prisão chamada Victor Verster, onde possuía um pouco mais de liberdade. E é a partir daí, com o de Klerk na liderança do país, que o Nelson Mandela iniciou as longas negociações que culminariam na sua libertação e na conquista do Prêmio Nobel da Paz em 1993. E, lógico, posteriormente, na sua eleição como presidente em 27 de abril de 1994, que foi a primeira eleição em que os africanos negros puderam votar. É o famoso sufrágio universal. Bom, traçamos uma longa caminhada até aqui, então eu aproveito para finalizar dizendo que os capítulos finais do livro retratam ainda o término do relacionamento do Nelson com a Winnie, o retorno de Mandela a Kunu, e o seu casamento com a terceira esposa, chamada Graça. A narrativa é encerrada com a menção à morte do líder africano, que ocorreu, de fato, no dia 5 de dezembro de 2013. Espero que vocês tenham gostado e eu reforço que vale a pena a leitura completa dessa obra.